Fala galerinha, nós estamos nos aproximando da parte final da matéria e nós vamos enfrentar agora um capítulo que ele é um pouco complicado na parte teórica, que é o capítulo de indução e indutância. Tá? O que a gente viu até agora, né, no capítulo passado? Nós vimos que uma corrente constante ela é capaz de gerar um campo magnético B. Né? Nós vimos inclusive a lei de Ampère, que trata disso. Faraday fez uma interessante pergunta. Seria um campo magnético constante capaz de criar uma corrente elétrica? Quer dizer, se um E, né, um I cria B e a corrente vem de um campo elétrico, seria capaz de um B criar uma corrente? E muitos experimentos mostraram que não, e a gente vai analisar um experimento bem similar ao feito por Faraday. Então a gente vai colocar duas espiras condutoras, tá? Uma ligada a uma fonte, aqui, e uma segunda espira condutora ligada a um amperímetro, tá? Então, quando eu fechar aqui essa chave, uma corrente vai começar a fluir aqui por essa espira. Essa espira vai criar um campo magnético, certo? E esse campo magnético vai atravessar essa espira 2. E aí, esse campo magnético aqui, seria ele capaz de criar uma corrente nesta espira número 2 que não tem nenhuma fonte ligada a ela? Era essa a pergunta. Mas a verdade é que nenhuma corrente era medida na espira 2. Tá? Não depois de um certo tempo que você fecha a chave. E aí foi que Faraday percebeu algo errado. Ele percebeu que assim, no exato momento que você fechava a chave, ou que você abria a chave, você tinha uma mexida aqui no... Como é que fala nisso, gente? No medidor. Se abria a chave, era para um lado, fechava a chave, era para o outro. Você tinha algo sendo captado no momento que você abria a chave e no momento que você fechava a chave. Então, talvez, o que estivesse acontecendo é o seguinte, assim que você fecha a chave, a corrente rapidamente chega num valor estacionário, mas ela demora um certo tempo, então a corrente pode estar variando aqui. Um tempo muito curto. Nesse tempo curto que a corrente varia, o campo magnético gerado pela corrente também vai variar. Então, talvez um campo constante não gere uma corrente, mas um campo variável sim. Vamos facilitar um pouco o experimento, tá? Vamos pegar só uma espira é ótima, uma espira ligada a um amperímetro, para que seja possível a gente medir a corrente que passa por ela. E aí eu vou pegar um ímã em barra, tá? A uma certa distância da espira. Então lembrando que o ímã tem o polo norte e o polo sul, tá? E o campo, as linhas de campo, elas saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Enquanto o ímã está parado em relação à espira, tá? Nenhuma corrente está fluindo. Agora, quando a gente começa a mover o ímã em direção à espira, a gente vai introduzir uma corrente ali positiva, digamos assim, positiva na minha contagem, né? Então está aqui meu polo norte e meu polo sul, ponho o meu ímã com uma determinada velocidade V e pronto, corrente está fluindo na minha espira, detectada aqui positivamente no meu amperímetro. Ponho agora o polo sul ao invés do polo norte, movimento em direção à espira e corrente é detectada negativamente. Ou seja, uma corrente no sentido contrário do que a gente tinha antes. Agora, se eu pego o polo norte e ao invés de aproximar ele da espira, eu afasto ele da espira, a corrente fica negativa, muda de sentido. Se eu pego o polo sul e ao invés de aproximar ele da espira, afasto ele da espira, eu obtenho uma corrente positiva. O que será que está acontecendo aqui? Obviamente está surgindo alguma coisa aí nesse meu circuito que não é ao acaso o sentido dessa corrente. E quem diz aí o sentido da corrente é a nossa lei de Lenz. Tá? A lei de Lenz ela define uma regra para determinar o sentido da minha corrente induzida na espira. Tá? Ela não é uma lei quantitativa, ela é uma lei qualitativa. Então, uma corrente induzida terá um sentido tal que o campo magnético devido à corrente induzida seja o oposto à variação de fluxo
do campo magnético que induz a corrente. Preste atenção. Tá? A Espira, essa talvez seja a lei mais humana de todas as leis. Tá? Vamos pensar na Espira como uma pessoa teimosa, tipo eu. Tá? Eu sou uma Espira. Por quê? Porque eu sou teimoso pra cacete. Tá? Então, deixa eu ver se tem... Eu vou fazer aqui, depois eu vou recuperar lá, tá? Então a questão é a seguinte. Roda pra cá. A lei de Lenz, ela diz que uma corrente induzida vai surgir para se contrapor à variação de fluxo do campo magnético. Primeiro, que o que ele está falando é o seguinte, não é campo magnético variável que cria corrente. É o fluxo do campo que tem que variar. Então, olha só qual é a ideia. Quando essa Espira tem uma área constante, então só vai nos interessar mesmo a variação do campo, tá? Quando eu aproximo o ímã, eu estou aumentando o campo magnético aqui na região da minha Espira. Então a corrente vai surgir, porque ela fala assim, eu não quero esse negócio aumentando. Você vai para longe de mim. Então essa corrente induzida aqui, vai se induzir uma corrente na minha Espira para se contrapor a essa variação do fluxo do campo magnético. Quando eu estou afastando agora, que eu estou diminuindo o campo magnético, o fluxo do campo magnético aqui, ele vai falar assim, não, pode parar. Agora eu não quero que você diminua esse fluxo. E aí a corrente vai do lado contrário para quê? Para manter o mesmo fluxo. Ou seja, a Espira ela é teimosa para um cacete. Tá? Que nem a gente, ela não gosta da mudança. Ela vai se opor a contra todas as mudanças. E se a gente tem uma corrente que ela é induzida, a gente tem uma força eletromotriz induzida e o sentido da corrente induzida corresponde ao sentido da força eletromotriz induzida. Tá? Vamos mostrar, então, qual é a ideia desse contrapor ao fluxo que surge uma corrente num sentido ou no outro? Vamos lá. Então, olha só. Primeiro que você precisa ter um movimento relativo entre o ímã e a Espira. Se a Espira, obviamente, como é nesse caso, ela tem aí a área constante, tá? Então, o ímã está indo em direção à Espira com o campo magnético apontando na direção da Espira. Tá? Então você tem um campo magnético aqui, B, que está aumentando. Aumentando. Tá? As linhas de campo magnético apontam para fora do polo norte do ímã, e na medida que o ímã se move em direção à Espira, a intensidade do campo aumenta no sentido que aponta em direção ao polo norte. A lei de Lenz vai falar o quê? Eu não quero esse B aumentando aí, não. Pode parar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma corrente induzida. Essa corrente induzida aqui nessa Espira, gente, se vocês lembram, uma Espira que passa uma corrente também cria um campo magnético. E pela regra da mão direita, ó, se você circular, o campo magnético vai criar... Perdão, se você circular a corrente, o campo magnético induzido, criado por essa corrente, olha só, é no sentido contrário. Então a corrente surge para se contrapor a esse aumento do fluxo. Então, se eu tenho um B aumentando, como eu tenho nesse caso aqui, para cá, vai surgir uma corrente que cria um B induzido do lado contrário porque ela não quer esse B aumentando, porque a corrente é teimosa. Ah, mas e se o ímã e se parar o movimento relativo entre um e outro? Ah, aí tudo bem. Se você não está variando, tudo bem. O problema é ter a variação. Se tiver variação, a Espira vai ficar brava. E aí estão todas as ideias do que a gente viu. Olha só, um campo magnético está aumentando nesse sentido, que é o polo norte vindo. Olha, para eu induzir um campo magnético no sentido contrário, a corrente tem que fluir assim.
Se o campo magnético está aumentando nesse sentido, ou seja, tá aumentando daqui para cá, então eu não quero que ele caia aqui. Para ele não cair na região da espira, eu vou criar um campo induzido no sentido que tinha antes. Então aí a corrente tem que girar no sentido horário. Do mesmo jeito, se está diminuindo para cá, eu não quero que diminua, então vou fazer aumentar para cá, no sentido horário. Se está diminuindo para cá, eu não quero que ela diminua na região da espira, então vou criar um campo induzido nesse sentido, sentido anti-horário para a corrente. Entendeu? Entenderam? Então essa é a ideia da lei de Lenz. Tá? A lei de Lenz diz para mim o seguinte, olha, mas eu não estou quantificando, falando assim, se há uma variação do fluxo, eu vou criar uma corrente induzida no meu circuito, de forma que ela se oponha à variação desse fluxo. Ok? Pensa que ela é teimosa. Tá? Ela vai bater o pé e se você estiver diminuindo, ela vai querer aumentar. Se você quiser aumentando, ela vai querer diminuir. E não importa se você virar assim, ó, vou aumentar, eu ia fazer um negócio que ia ficar feio, vou aumentar o fluxo nesse sentido, aí ela vai se contrapor. Aí ela vai dizer, agora eu vou diminuir, aí ela vai querer aumentar. Agora eu vou aumentar, ela vai querer diminuir. Ela vai ser contra você em tudo que você quiser. Mesmo que você mude de ideia o tempo inteiro para tentar satisfazer a espira, ela vai ser contra o que você quer. Pronto. O que aconteceu foi o seguinte, essa força eletromotriz induzida que eles perceberam, né, que é a chamada lei de Faraday da indução, Faraday viu que a força eletromotriz induzida era proporcional à variação do campo magnético em relação ao tempo e à área da espira. Ou seja, era, obviamente, quando você pensa em área e um campo, você pensa em fluxo. Que é o que está descrito lá na lei de Lenz. Certo? Então a lei de Faraday da indução estabelece que uma força eletromotriz é induzida em uma espira quando o número de linhas de campo magnético que atravessa a espira varia com o tempo, ou quando o fluxo varia com o tempo. Pausa. Por que uma pausa? Tadã! Uma pausa porque quando a gente... Qual foi a última vez que a gente trabalhou com fluxo? A gente trabalhou com fluxo de campo elétrico. Né? E a gente falava assim, olha, eu estou pensando numa superfície fechada. A integral do campo elétrico numa superfície fechada é igual a carga interna sobre ε0. Então a gente pegava aqui uma carga positiva, traçava aqui a nossa superfície gaussiana fechada, e aí tinha as nossas linhas de campo todas saindo aqui, no caso dela positiva, e a gente tinha que E escalar dA era essa carga sobre ε0. Lindo. A gente não tem um monopolo magnético. Tá? Se a gente não tem um monopolo magnético, significa que se a gente pega uma superfície fechada e a gente põe um ímã aqui dentro, o ímã tem o polo norte e o polo sul, né? Então todas as linhas que saírem vão entrar. Todas as linhas que saírem da superfície vão entrar. Então, isso aqui sempre acontece. A integral de B escalar dA numa superfície fechada é sempre zero. Então, a lei de Gauss para o campo magnético diz que a integral de B escalar dA é igual a zero. Com isso, a gente já tem 3 das 4 equações de Maxwell. A lei de Gauss foi a primeira que a gente viu. A lei de Ampère, que falta uma correção. E agora a lei de Gauss para o campo magnético, que diz que não tem monopolo magnético. Tá? Então, pera. O fluxo do campo elétrico numa superfície fechada. Se eu pego o fluxo do campo magnético numa superfície fechada, dá igual a zero. Então, que diabo estava se falando de variação de fluxo de campo magnético? A superfície que interessa para a gente agora vai ser uma superfície aberta. Então, o fluxo do campo magnético é integral numa superfície aberta de B escalar dA. Certo? Onde esse dA vai ser sempre aquele elemento infinitesimal de área que aponta perpendicularmente à minha área.
tá? Então, a gente pode rever a lei de Faraday da indução em termos do fluxo magnético como o fato que o valor absoluto da força eletromotriz induzida em uma espira condutora é igual à taxa da variação temporal do fluxo magnético através da espira. A força eletromotriz induzida se opõe à variação no fluxo. Tá? A lei de Faraday da indução, portanto, expressa essa equação que diz que o epsilon induzido é menos dφ de B dt. Esse sinal de menos aqui vem da lei de Lenz. Tá? Ou menos ddt de uma superfície aberta de B escalar dA. Gente, em 98,9% dos casos que eu vou trabalhar aqui, eu não vou me preocupar com esse sinal de que a força eletromotriz induzida é menos dφ de B dt. Eu vou me preocupar apenas com um módulo. Ah, professor, por que você vai fazer isso? Porque o sinal da força eletromotriz induzida está muito mais relacionado ao sentido que a corrente está percorrendo o seu circuito. Então eu vou usar a lei de Lenz para achar o sentido da corrente. E o restante eu vou me preocupar apenas com o módulo para não me confundir mais a cabeça. Tá? Então tomem cuidado com isso, com esse sinal de menos, porque aí vocês acabam colocando menos duas vezes, que nem vocês às vezes fazem com vetor. Tá? Então eu prefiro, de forma geral, trabalhar com módulo, tá? E pegar o sentido da corrente pela lei de Lenz. Ok? Bom, se a gente pega um fio condutor qualquer, tá? Que é, no caso é esse cara laranja aqui, escolhe a superfície plana por simplicidade, que é a superfície desse meu fio, tá? E põe um campo magnético aumentando, a gente tem a indução de uma força eletromotriz e de uma corrente. Então aqui tem uma corrente induzida, tá? E essa corrente induzida existe porque a força eletromotriz induzida é menos dφ de B dt. Tá? Se a gente tem uma força eletromotriz induzida e uma corrente induzida, é óbvio que nós temos um campo elétrico que está atuando no meu circuito. Ou seja, um campo magnético variável é capaz de gerar um campo elétrico. Note que agora, com Ampère, que a gente tinha um campo elétrico gerando um campo magnético, agora nós temos que um campo magnético variável gera um campo elétrico. Nós temos eletricidade e magnetismo, que eram dois entes completamente distintos, para sempre unificados. Unificados não, né? Mas juntos, unidos. Certo? Siameses, vamos pensar assim. E é óbvio que se tem corrente induzida, é porque tem carga girando nesse fio. E se tem carga girando nesse fio, significa que o campo elétrico está realizando trabalho. Então vamos lá, o trabalho de um campo elétrico, trabalho em uma revolução no fio é epsilon vezes Q, que no caso aqui é a minha força eletromotriz induzida vezes Q. Né? E o trabalho a gente sabe que é a integral de F escalar dl. Ah, professor, por que você está colocando aqui esse círculozinho? Porque eu estou fazendo em uma revolução inteira no fio. Tá? O trabalho é a integral de F escalar dl e F é Q vezes Z. Então, minha força eletromotriz induzida nada mais é do que a integral nesse caminho fechado de E escalar dl no meu circuito inteiro. Ou seja, eu posso fazer uma representação mais geral da minha lei de Faraday da indução assim, ó. A integral de E escalar dl é menos d dt de uma integral de superfície aberta de B escalar dA. Essa lei de Faraday da indução é a quarta equação de Maxwell. Então vamos lá. Olha que coisa importante. Primeira equação de Maxwell que a gente viu, lei de Gauss para o campo elétrico, relaciona a integral do fluxo numa superfície fechada do campo elétrico com a carga interna a esse fluxo. Lei de Gauss do campo magnético diz pra gente que não há monopolo magnético. Por quê? Porque a integral numa superfície fechada do fluxo do campo magnético é zero. Lei de Ampère relaciona pra gente um campo magnético gerado por uma corrente envolta por essa, o círculo, né, a circulação do campo magnético gerado num circuito igual à corrente que é envolvida por este circuito, que ainda vai ganhar um termo a mais ali que vai virar a lei de Ampère-Maxwell. Por fim,
A lei de Faraday da indução diz que a integral num ciclo de um campo elétrico é igual a menos a variação do fluxo do campo magnético numa superfície aberta. Essas são as 4 equações de Maxwell. Tá? Como a gente vai ver, eu escrevi aqui, ó, representação mais geral. Por quê? Representação mais geral. Porque aqui eu não estou fazendo nenhuma observação sobre se tem fio ou se não tem fio. O que eu estou falando para vocês que é importante é que a variação de um campo magnético é capaz de gerar um campo elétrico. Independente se você tem fio ali ou não. No vácuo, a variação do campo magnético, variação temporal do campo magnético é capaz de gerar um campo elétrico. E a gente vai ver como isso tem implicações assim, importantíssimas no último capítulo. Então aguardem até lá e cenas das próximas edições. Nossa, a cena das próximas edições é ótima. Enfim, aguardem até lá. Mas, olha só. A gente ganhou uma complicação a mais quando a gente faz essa representação geral. Tá? Porque a lei de Faraday ela envolve uma integração no caminho pelo campo elétrico e numa superfície no campo magnético. Tá? A definição de DL e DA, elas estão ligadas. Elas não são quaisquer, não. Tá? Agora, toda a área aberta... Toda a superfície aberta é delimitada por um caminho, ok? Então, por exemplo, vamos começar por esse daqui que é mais simples. Tá? Olha só, essa daqui é a minha superfície aberta. Estão vendo? Ótimo. Esse daqui é o meu caminho DL que eu escolhi. Tá? Então, eu estou girando no meu DL no sentido anti-horário. Para eu saber... Para onde aponta o elemento infinitesimal de área DA, eu tenho que colocar a palma da minha mão junto com o DL, girar no circuito e meu dedão aponta no DA. Mão direita, tá? Sempre assim. Então, ó, vou desenhar aqui do lado, ó. Se eu tenho esse caminho e essa área, se eu fizer uma integração em DL nesse sentido, o meu DA vai estar apontando para cima. Se eu fizer uma integração... Nesse sentido, para DL, o meu DA tem que apontar para baixo. E como essa superfície pode ser qualquer, note, eu tenho aqui uma superfície que é tipo um saco. Pega um saco de supermercado, né? Você tem toda aquela parte ali de trás do saco e aquilo ali está delimitado por esse circuitinho aqui. Então, se eu fizer a integral nesse circuitinho aqui, ó, se eu girar assim... Você usa a regra da mão direita, se acompanha, olha, o meu dedão está entrando na área e está saindo. Ele está perfurando. Ele começa aqui e ele perfura aqui. Então, meu DA é para fora. Que nem está mostrando aqui, tá vendo? Ó, se eu estou fazendo essa integração nesse sentido, é como se o meu dedão estivesse entrando aqui e saindo aqui. Esse é o sentido da minha integração. Meu DA aponta para fora e meu DL aponta para cá. Se fosse ao contrário... Aí, o meu DA estaria apontando para dentro. Ok? É um pouco complicado, requer um pouco de visualização, mas é importante que vocês aprendam isso. Tá? DL e DA, o sentido de DL e de DA estão conectados. Um determina o outro. Você não pode escolher, vou fazer o DL nesse sentido, DA para cá ou DA para cá. Não, tanto faz. Não, não é tanto faz. Tá? Então tomem muito cuidado em relação a isso. Tá? Então, como eu falei para vocês também, ó, notem que um campo elétrico pode ser induzido, mas não estando relacionado ao potencial elétrico, como por exemplo no vácuo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um campo magnético B entrando no quadro, tá? Isso vai gerar uma força eletromotriz induzida. Tem uma corrente induzida, beleza. Aqui eu não tenho nada, só tenho um caminho circular. E se eu tiver esse fluxo aqui mudando, eu vou ter um campo elétrico mesmo no vácuo sendo criado. Ok? Bom, agora eu vou fazer um exemplo com vocês, que é um exemplo importantíssimo para a gente entender uma das principais, se não a principal aplicação, tá, da lei da indução de Faraday, ou lei de Faraday da indução. Tá? Então, olha só. Nessa figura eu tenho uma semicircunferência, isso eu vou fazer com vocês, tá? De raio A igual a 2 centímetros, que gira com uma velocidade angular constante,
de 40 revoluções por segundo na presença de um campo magnético uniforme de 20 militesla. Determine a frequência e a amplitude da força eletromotriz induzida no circuito. Frequência e amplitude da força eletromotriz induzida no circuito. Bom, não vamos nos desesperar, vamos fazer isso aqui com calma. Vamos analisar primeiro o seguinte. Bom, eu tenho um campo magnético de 20 militesla. Esse campo magnético é constante. Mas se o campo magnético é constante, como é que eu vou gerar uma força eletromotriz induzida no meu circuito? Ah, é porque eu estou girando esse negócio aqui, eu estou girando esse semicírculo. Olha a minha espira, tá? Então, vou pegar o seguinte, num determinado instante de tempo, que é o que t igual a zero, que é o que a gente está vendo aí do lado, assim é a minha espira, né? Vou traçar um negocinho aqui só para a gente separar o semicírculo. Vou chamar esse cara aqui, ó, de área A0, tá? Que é esse cara daqui. Esse cara daqui tem uma área de π ao quadrado sobre 2, que é um semicírculo. Mas eu estou girando esse cara. Vai chegar um momento onde esse semicírculo vai ter girado de 90 graus. Quando esse semicírculo girar de 90 graus, qual é a área efetiva que o campo magnético vai estar vendo? Essa daqui. Certo? O semicírculo girou de 90 graus. Opa. Eu só estou vendo um A0 aqui, ó. Porque, ó, pensa no campo magnético como se ele estivesse vendo que ele está entrando no quadro, né? Então pensa que ele está olhando assim, de cima para baixo. Exatamente do jeito que eu estou desenhando. É isso que ele está vendo. Se eu girar esse carinha aqui de 180 graus, é como se o semicírculo vai estar aqui, ó. Olha essa área que o campo magnético vai estar vendo. É como se aqui a minha área fosse A0 mais π ao quadrado sobre 2. A minha área aqui é só A0. A minha área aqui é A0 mais... Oh, mais não. Menos π ao quadrado sobre 2. Ou seja, a área está mudando com o tempo. O campo magnético não, mas a área está mudando com o tempo. E se a área muda com o tempo, o fluxo muda com o tempo. Essa é a questão. Se a área muda com o tempo, o fluxo muda com o tempo. Então, olha só, em θ igual a 0, tem esse mais π ao quadrado sobre 2. Em θ igual a 90, tem nada aqui. Em θ igual a 180, tem um sinal de menos. Note se não é fácil a gente pensar nisso aqui, ó, que A igual a A0 mais π ao quadrado sobre 2 cosseno de θ. É assim que a área está mudando. E esse θ é como? Ômega t. Então, a minha área A é igual a A0 mais π ao quadrado sobre 2 cosseno de ômega t. Certo? Então, deixa eu só escrever aqui. O meu fluxo, portanto, a minha força eletromotriz induzida, nesse caso, perdão, é menos dφ de B dt, vamos manter o sinal de menos. O campo B é constante, né? Então isso aqui vai ser simplesmente B vezes a área. Então é menos d dt de B vezes A0 mais π ao quadrado sobre 2 cosseno de ômega t. E agora, esse cara daqui é constante, é a derivada da zero. Se eu vou mudar esse cara daqui, a derivada do cosseno é menos seno. Então isso aqui vai ficar B
π ao quadrado ômega sobre 2 seno de ômega t. Essa é a minha força eletromotriz induzida. E, portanto, a minha corrente induzida, se vocês quiserem, né? Aqui tem uma resistência R, é Bπ ao quadrado ômega sobre 2 R seno de ômega t. Tá? A frequência é ômega sobre 2π. Eu tenho 40 revoluções por segundo, vezes, são 2π radianos que a gente faz a cada revolução. Diz aqui vezes 1 sobre 2π, então isso aqui me dá 40 Hz. A amplitude da minha força eletromotriz induzida é Bπ ao quadrado ômega sobre 2. Isso aqui dá 3,2 vezes 10 a menos 3 volts. Agora olha que legal. Minha corrente, em função do tempo, ela vai ser positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Isso daqui é o que a gente chama de corrente alternada. Por quê? Porque o sinal muda com o tempo. Percebem? Isso é fantástico, né? Se eu falar para vocês que essa lei de Faraday da indução é talvez a lei que mais tenha modificado a nossa sociedade, vocês acreditam? Conta-se uma história de que quando Faraday apresentou este trabalho pela primeira vez, né, num congresso, as pessoas perguntavam para ele: mas para que serve isso? E ele falava: ora, para que serve o recém-nascido? Para nada, mas é divertido. Eu não sei se... Bom, enfim. Foram as palavras dele. Mas, brevemente percebeu-se que com a lei de Faraday da indução, você conseguiria gerar eletricidade. Aí que vem a grande história. Tá? O caso em que o ângulo entre a espira condutora e o campo magnético varia ao longo do tempo, enquanto a área da espira e a intensidade do campo magnético mantém-se constante, como no exemplo anterior, é um dos casos mais interessantes porque você pode aplicar a lei de Faraday da indução para gerar e manter correntes elétricas. Um dispositivo que produz a corrente elétrica a partir do movimento mecânico é o que a gente chama de gerador. E um dispositivo que produza movimento mecânico a partir de corrente é o que a gente chama de motor, que foi o que a gente deu uma olhada já. E agora nós vamos pensar em gerar eletricidade. Um gerador simples é formado por uma espira forçada a gerar em presença de um campo magnético fixo. A força que faz gerar essa espira pode ser fornecida por um jato de vapor aquecido sobre uma turbina. Tá? Ou, por exemplo, a espira pode ser posta a girar fazendo fluir água ou ar para gerar a eletricidade livre de poluição. Vamos ver um pouco mais sobre isso? To generate hydroelectric energy, you need two things: an abundant supply of water and an elevation to drop it from. Building a dam creates both. The dam creates a reservoir, which stores water until it's ready to use. Water enters the generating system through a series of giant intake pipes. It then travels down a steep pipe called a penstock, creating a massive column of water with a huge amount of force. At the base of the penstock, the water passes through a turbine. The giant blades rotate the drive shaft in the turbine, which is connected to a large generator. This converts the mechanical energy into electricity. The electricity travels along high-voltage wires to transformers, then onto transmission towers, where it connects into the provincial power grid.
E aí, nós podemos ter tanto um gerador de corrente contínua, como é esse caso daqui, como um gerador de corrente alternada, que foi o que a gente viu na outra aula, olha, há pouco tempo atrás, no semicírculo. E aí, a gente vai, no próximo capítulo, discutir por que hoje em dia a gente usa corrente alternada e não corrente contínua, né, para fazer a transmissão para usar nos aparelhos e fazer a transmissão de energia elétrica. Isso deu um bafafá, olha, foi uma briga desgraçada para chegar a essa conclusão, viu? Mas basicamente um gerador de corrente contínua aspira, gira na presença de um campo magnético. Aí tem um comutador aqui que fica trocando o sinal de forma que a corrente fica sempre positiva, sempre com o mesmo sentido, certo? Porque aí a ligação é invertida, ó. Na corrente alternada, você tem dois anéis de forma que você não inverte o sentido da nossa corrente. Aí a força eletromotriz induzida, ela vai variar com sinal positivo e negativo. E aí vai gerar esse sinal, vai ter o que a gente chama de fonte de corrente alternada, tá? Bom, o nosso principal gerador de eletricidade no Brasil é exatamente a usina de Itaipu. Tá? Ela é a líder mundial em produção de energia limpa e renovável, tendo produzido mais de 2,6 bilhões de megawatts-hora desde o início da operação em 1984. Ela tem 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada e fornece 11,3% de toda a energia consumida no Brasil e 88,1% tá, de toda a energia consumida no Paraguai. Tá? Mas ela já representou muito mais, já representou mais de 70% da energia consumida no Brasil. A nossa usina de Itaipu foi essencial aí para o desenvolvimento brasileiro. Agora, a sua construção, ela não é cheia de... não é lisa, né? Ela é cheia de polêmicas. Dizem que ela foi colocada ali entre o Brasil e o Paraguai porque a gente não sabia exatamente qual que era, onde começava o Paraguai e onde terminava o Brasil. Então, ao invés de fazer um monte de usina de pequeno porte, como se pretendia, falaram assim, vamos fazer logo uma usina grande, aí vira tudo água e ninguém se importa mais de onde começa e onde termina. Tem essa história. Tá? Tem a outra história também, que aí é uma tristeza. Existiam as chamadas 7 quedas. As 7 quedas é tipo as cataratas do Iguaçu, só que falam que eram muito mais bonitas. Muito mais bonitas, tá? Do que as cataratas do Iguaçu. Então essa é uma foto das 7 quedas. Elas hoje em dia estão embaixo d'água, tá? Mas era um parque famoso que você passeava assim por entre as quedas, tanto que teve uma... Quando o povo brasileiro ficou sabendo que as 7 quedas iam ser inundadas, houve uma grande procura para visitar e o governo parou de cuidar do parque, então eram pontes que cruzavam, que eram pontes daquelas de corda, e uma delas acabou caindo, matando não sei quantas pessoas agora, não me lembro exatamente, tá? Mas morreu um monte de gente aí no último ano, tá? Das 7 quedas, eu infelizmente não conheci, né? Porque as 7 quedas, o volume de água é muito maior do que da usina do que das cataratas de Iguaçu, tá? Então, a usina de Itaipu, como que você constrói? Você tem que ter um certo desnível no terreno, e o desnível, no caso da usina de Itaipu, é de em torno de 220 metros. Tá? Então, isso lá do começo da água até chegar ao ponto onde você tem a sua turbina. Tá? Aí você cria o nosso, como é que fala? A represa. Represa a água e inunda todo mundo. Por que é importante você fazer isso? Porque a gente estoca água, né? Já dizia alguns pensadores que a gente não consegue estocar vento, mas a gente consegue estocar água. Então, pelo fato de a gente conseguir estocar água, a gente consegue controlar a vazão. Então, em dias de cheia, a gente tem que liberar, eles liberam as compotas, né, para passar bastante água aqui, que eu nunca consegui ver isso. Tá? E em dias de seca, você controla o quanto de água você vai passar pelas turbinas.
Mas você precisa ter uma grande altura aí, porque a água, a gente vai usar a força da água aqui para girar as turbinas. Elas vão girar espiras na presença de campos magnéticos, que aí vão induzir correntes elétricas que vão ser transmitidas para todo o país. Em 2019, um dos anos mais secos na história da usina de Itaipu, ela produziu 79.444.510 megawatts-hora. Tá? Em 2016, que foi o recorde mundial de produção anual, ela produziu 103.098.366 megawatts-hora. E a maior marca antes dessa havia sido em 2013, com 98.630.035 megawatts-hora. Ou seja, foi um período de seca em 2019, mas ainda assim se produziu bastante energia, né? E para vocês terem uma noção assim da ordem de grandeza do que foi o recorde produzido em 2016 pela usina de Itaipu, seria o suficiente, tá, para suprir todo o consumo de energia elétrica do estado do Paraná por 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. 21 cidades do Porto de Curitiba seriam atendidas por 1 ano, se fosse preciso. Ou 133 cidades do Porto de Cascavel. Tá? Ou, ali do lado, já que é a usina de Itaipu, 184 cidades do Porto de Foz do Iguaçu seriam atendidas por 1 ano. Seria suficiente, com a energia gerada em 2016, seria suficiente para a gente suprir todo o consumo de energia elétrica do país por 68 dias. Da região sul inteira por 1 ano e 2 meses. Da região sudeste por 5 meses. Da cidade de São Paulo por 3 anos e 5 meses. E olha que a cidade de São Paulo consome energia pra cacete, hein? De Campinas por 30 anos. É muita coisa. Muita coisa. Tá? A gente conseguiria, com gerado em 2016, suprir toda a energia elétrica da Argentina por 9 meses, do Paraguai por 7 anos, do Chile por 1 ano e 6 meses, da Venezuela por 1 ano, da Espanha por 5 meses, da Alemanha por 2 meses. Seria suficiente até para suprir o consumo anual de energia da China por 7 dias. Meu Deus do céu, aquele povo lá gasta energia. Não à toa, a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a de 7 gargantas, 10 gargantas, 12 gargantas, 5 gargantas, não sei quantas gargantas mais tem. Enfim, tá lá, né, na China. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo que irá assombrar vocês para o resto da vida de vocês. E o exemplo é o seguinte: eu tenho uma fonte de força eletromotriz, mais ou menos, que vai passar uma corrente nesse sentido. Uma resistência de 900 ohm, uma resistência Rzinho de 100 ohm e 1 volt. Preste atenção. Eu quero calcular VD menos VA. E eu vou fazer isso por 2 caminhos. Pelo caminho azul e pelo caminho verde. Então notem que eu já vou achar a corrente rapidamente fazendo epsilon igual a I, Rzão mais Rzinho, porque eles estão em série. Né? Substituindo os valores, eu sei que a corrente é de 10 a menos 3 amperes. VD menos VA por esse caminho verde, ó, perdi potencial, menos epsilon. Estou indo no sentido contrário à corrente, ganhei, mais IRzinho. Então isso dá menos 1, mais 0,1, menos 0,9. Ah, mas e se eu for pelo caminho azul? Então tá bom. Então VD menos VA. Venho aqui, estou indo na direção da corrente, estou perdendo potencial. Então menos IR, cheguei aqui, menos 0,9. Professor, você está me enlouquecendo porque tá certo? Onde que está a assombração nesse caso? Aí não tem, mas eu vou mudar esse problema. E agora sim vai assombrar vocês. Certo? Ao invés de colocar uma fonte de força eletromotriz, eu vou colocar
essa aqui dentro uma bobina, tá? Que faz com que crie uma força eletromotriz induzida de 1 volt no mesmo sentido. Significa que agora eu tenho uma corrente induzida aqui, porque eu tenho uma fonte de força eletromotriz, e a corrente induzida agora, ela vai ter o mesmo valor. Agora eu vou fazer o caminho verde. Eu não tenho mais fonte, estou indo no sentido contrário à corrente, mais IRzinho, isso é mais 0,1. Venho aqui pelo azul, isso é menos IRzão, isso é menos 0,9. Meu Deus! Isso não pode estar certo. Por quê? Porque se eu sair de um ponto, se eu faço daqui para cá, isso daqui vai me dar menos 0,9. Daqui para cá, estou indo no sentido contrário aqui, menos 0,1. Meu Deus, está me dando menos 1 volt. Se eu saio de um ponto A e chego até o ponto A, isso me dá mais 1 volt ou menos 1 volt, dependendo do caminho que eu faço. Cadê Kirchhoff funcionando? Porque se eu saio daqui e volto para cá, o meu ΔV tem que ser 0. Lembra disso? Você vai somando potencial, 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 até que dá 0. VA menos VA não está dando diferente de 0, professor. Está errado. Não está errado. Não está errado porque VA menos VA não tem que dar 0. VA menos VA só tem que dar 0 quando o campo é conservativo. Então, para campo elétrico conservativo, aí sim nós temos que a integral numa trajetória fechada de E escalar dl é igual a 0. Se o campo não é conservativo, a integral de escalar dl é menos ddt da integral de uma superfície aberta de B escalar dA, que é a força eletromotriz induzida. Ora, Kirchhoff é um caso especial da lei de Faraday. Faraday não se importa se o campo é conservativo ou não. Kirchhoff se importa. Faraday não se importa se o campo é conservativo ou não. Percebe? Então, agora, nesse caso em particular, que eu tenho uma força eletromotriz induzida, eu não posso mais fazer a soma de todos os potenciais da minha malha fechada dando igual a 0, não. Porque a soma de todas as minhas malhas fechadas, a soma dos meus potenciais numa malha fechada vai dar menos ddt, menos dφ de B dt, ou a força eletromotriz induzida. Então, cuidado, que nós temos um fenômeno estranho acontecendo aí, o campo elétrico não é mais conservativo, tá, por causa da indução, e nós vamos ter outros fenômenos acontecendo, como o fato da gente ter transferência de energia por causa do fenômeno de indução eletromagnética. Além do que a gente já viu lá com a minha usina geradora. Então, olha só, considere aqui que eu tenho, tá, uma espira parcialmente imersa num campo magnético e que eu estou puxando essa espira de modo que ela se move com velocidade constante V para fora. Ok? Então, eu estou realizando o trabalho, porque eu estou puxando essa espira. E meu trabalho vai ser simplesmente a força que eu estou aplicando vezes a velocidade, que é FV. Estou puxando com uma força F para cá. Certo? Agora, se eu estou puxando com uma força F para cá, a área da minha espira aqui está diminuindo. Eu estou considerando que meu B é constante. Tá? Esse X aqui está diminuindo. E aí eu vou diminuir o fluxo na minha espira. Se eu vou diminuir o fluxo na espira, o que ela vai falar? Não, pode parar. Está errado, professor. Eu vou querer aumentar o fluxo. Não vou deixar diminuir. Como o campo magnético está entrando e eu estou puxando para diminuir, vai surgir uma força eletromotriz induzida que cria um campo magnético induzido também entrando
no quadro. Então a corrente tem que estar assim, ó. No sentido horário. Como é que é o fluxo? O fluxo é B vezes L, que eu vou chamar esse cara aqui de L, é o que está aqui, ó, vezes X, que é o que está dentro da espira. Então, fluxo é o B, que é constante, vezes a área. Minha força eletromotriz induzida, eu estou pegando em módulo porque eu já sei o sentido da corrente pela lei de Lenz, é dφ de B dt, e B e L não variam, mas como eu estou puxando para cá, X varia. Então fica BL dx dt. Mas como é que é a variação dx dt? Dx dt é exatamente a velocidade com que essa espira está indo para lá. Então a minha corrente é a força eletromotriz induzida sobre R, que é BLV sobre R. Aí eu posso calcular, por exemplo, conforme eu estou puxando, está passando uma corrente numa espira que tem uma resistência, significa que está tendo uma dissipação térmica desse cara, dessa minha energia. A energia de quem? Quem está fornecendo energia? Eu, porque eu estou puxando essa espira. Então, P vai ser R quadrado, que é B2L2V sobre R. Essa é a taxa de aparecimento de energia térmica na minha espira. Mas, se a minha velocidade V ela é constante, significa que o somatório das forças dá zero. E, portanto, a força F com que eu puxo para cá tem que ser igual a essa força F1 aqui. Essa força F1 está dentro do campo. Lembrando que F é IL vetor B. Então, como B e L, né, meu DL é no sentido do campo, são perpendiculares, isso aqui vai me dar simplesmente que F é IBL. Substitui agora a expressão para corrente e você vê que a força minha aplicada é B2L2V sobre R. A potência do agente externo, no caso eu, é F vezes V, então a potência é B2L2V sobre R. Olha só. A energia que eu dou para o meu sistema ao puxar a minha espira, eu estou transferindo para o sistema e transformando em energia térmica. Percebe? Ou seja, essa minha espira aqui, ela cria uma corrente para se opor a mim, porque eu sou chato e estou ali puxando esse negócio e estou fazendo com que ela saia dali. Aí que agora a gente vai unir tudo e vai fazer a sua cabeça fritar um pouco. Tá? Não se assustem. Não se assustem. Faz parte da vida. Tá? Mas nós vamos fazer a sua cabeça fritar um pouquinho. Por que vai fritar? Vocês lembram lá atrás, quando eu falei, olha, assim que se você tem um circuito, né? Uma espira aqui. Vou pegar aqui uma chave S. Uma fonte. E aqui você tem a resistência. A espira, ela briga com a variação do fluxo do campo magnético, certo? No caso desse exemplo aqui, quem estava causando a variação do fluxo do campo magnético era eu. Mas lembre-se que quando a gente estava trabalhando lá com duas espiras, assim que eu fecho a minha corrente, assim que eu fecho o circuito, a corrente que flui, ela não vai fluir automaticamente com valor constante, vai demorar um tempinho para essa corrente fluir com valor constante, certo? Só que um circuito que passa uma corrente cria um campo magnético, não cria? Cria. Então, olha só. Aqui eu tenho uma espira. Se passa uma corrente nela, vai surgir um campo magnético. Se essa corrente estiver variando, o campo magnético criado por ela vai variar, não vai? Vai. Mas se o campo magnético variar, o fluxo nela vai variar? Vai. E ela não gosta quando o fluxo varia? Não. Então o que vai acontecer?
vai surgir uma outra corrente induzida para se contrapor à variação da corrente. A corrente vai começar a lutar, perdão, a espira vai começar a lutar contra ela mesma. Porque se a corrente que passa nela varia com o tempo, o fluxo que essa corrente está criando nela está variando. E como uma espira não gosta de ter o fluxo variando, ela vai induzir uma corrente para se contrapor a essa variação de fluxo. O circuito está brigando com ele mesmo. E a capacidade de um circuito de brigar com ele mesmo é o que a gente chama, eu estou encobrindo aqui, mas é o que a gente chama de autoindutância. Ou, como eu vou chamar apenas, de indutância. A indutância ou autoindutância é a capacidade que um circuito tem de lutar contra ele mesmo. Pelo amor de Deus. Aqui eu entendi ela lutar contra um cara externo ali. Ela não quer que varie. Mas ela lutar contra ela mesma? Vai lutar contra ela mesma. Lembre-se que quando a gente fecha isso daqui, demora um tempo para a corrente fluir constante. Então a corrente vai variar, e aí vai variar as coisas ali, e ela vai lutar contra ela mesma enquanto a corrente não chegar a um ponto constante. Aí que a zona e a complicação está instalada. Tá? O fluxo do campo magnético produzido por um circuito é sempre proporcional à corrente na ausência de materiais magnéticos. A constante de proporcionalidade é exatamente o que a gente chama de indutância. Então, o meu φB, que é o fluxo produzido pela corrente, é L vezes I. Lembrando que a força eletromotriz induzida é menos d φB dt, a força eletromotriz induzida é menos L di dt. Tá? Esse fenômeno não é perceptível em circuitos regulares, porque a indutância é muito pequenininha, mas em solenoides ele fica bem evidente. Então, do mesmo jeito que a gente criou os capacitores, né, para trazer esse fenômeno aí de acúmulo de cargas e uma corrente variante com o tempo para o nosso circuito, a gente também criou os indutores. Tá? E assim como na capacitância, a indutância vai depender apenas da geometria do indutor. Então, pegar aqui um solenoide. Então é um solenoide, vários fios enrolados, raiozinho R, comprimento Lzinho, certo? Tem N espiras nele, onde está passando uma corrente I. Está fluindo nele, certo? O campo magnético dentro dele é μ0I Nzão sobre Lzinho, ou μ0I N, isso aqui lembrando é a densidade de enrolamentos. O meu φB vai ser o campo vezes a área. Então eu tenho πr², que é a área de uma espira, mas eu tenho N espiras. Então πr² vezes N vezes o campo magnético que está aí envolvendo todas essas espiras, que é μ0I N sobre L. Isso daqui é igual a Li, né, onde L é a minha indutância, cuidado. E aí eu tenho que a minha indutância vai ser a área A vezes μ0 N² sobre L. Ou seja, a indutância de um solenoide depende apenas da geometria do solenoide em si. Para vocês terem uma noção, no caso onde você tem 2.800 enrolamentos, um comprimento de 0,6 metros e 5 centímetros de raio, a gente tem uma indutância de 0,1 Henry, tá? Que é muito pequenininha. A indutância de um circuito normal é da ordem de 10 a menos 6 Henry. Por isso que a gente nem considera que um circuito está brigando com ele mesmo quando a gente passa uma corrente. Tá? E por isso que a gente constrói esses indutores para fazer com que esse fenômeno seja mais sentido. Tá? Eles são construídos para aumentar a indutância de um circuito. Tá? Então, a gente vai pensar sempre, quando a gente estiver trabalhando com indutores, num indutor ideal, feito de um material. Isso aqui é material supercondutor e que oferece uma resistência zero. Tá? Com isso, isso não existe, mas a gente pode pensar no indutor que tem esse símbolo daqui, ó, num circuito. Tá? Esse seria um indutor ideal, onde o campo elétrico nele é zero,
condutor perfeito e a resistência nele é zero. Ah, mas a resistência nunca é zero. Não, mas assim como a gente faz com uma bateria ideal, a gente pode pensar num indutor ideal e uma resistência interna do indutor. Pronto. Toda a perda de energia dos elétrons ao passar aqui vai se dar nessa resistênciazinha aqui. Aí a gente tem uma resistência real, tá? Mas a gente vai trabalhar com um indutor ideal só para facilitar a nossa vida, porque já está complicado o suficiente esse tal do circuito brigar com ele mesmo. Não vamos piorar a nossa situação, não é verdade? Vamos ser amigos de nós mesmos. Bom, então vamos pegar agora e vamos brincar com os chamados circuitos RL, do mesmo jeito que a gente fez com o circuito RC, que são circuitos que contêm resistores e indutores. Tá? Eles são interessantes porque as correntes e os potenciais nesses circuitos variam com o tempo. Tá? E apesar das fontes que alimentam esse circuito serem independentes do tempo, então nós estamos aqui com fontes de corrente contínua ainda. Tá? Ocorrem efeitos dependentes do tempo com a introdução de indutores. E esses efeitos são úteis para controle de funcionamento de máquinas e motores. Então vamos pegar aqui o nosso circuito, que tem uma fonte de força eletromotriz E, uma resistência R e um indutor ideal, onde o campo elétrico é zero. Tá? No instante t igual a zero, estabelece uma corrente crescente no resistor, porque eu pego e ponho a minha chave ligada em A. Tá? Resolver ou estudar esse circuito, encontrar a expressão para a corrente de T que satisfaça essa equação aqui, que é a minha lei de Faraday. Cuidado. Muito, muito, muito cuidado nessa hora, pelo amor de Deus. Tá? Vamos analisar a física do problema. Coloquei minha chave em A. Vai começar a fluir uma corrente. No instante t igual a zero, o meu indutor vai deixar passar uma corrente? Não vai. Ele vai começar a brigar contra a passagem dessa corrente. Então, no instante t igual a zero, a minha corrente ela vai ser zero. Tem que ser zero. Qual é o problema nessa história toda? A fonte de força eletromotriz está ali, ó. Vai passar corrente, filho. Eu estou colocando uma diferença de potencial, estou colocando no campo elétrico, vai passar corrente. Ah, mas o campo elétrico no indutor é zero. É, mas se o elétron chega aqui com uma velocidadezinha, ele vai brincar por aqui, ele vai fluir. E a fonte de força eletromotriz é chata, né? Ela demora para perder essa energia, então ela fica lá. Vai passar corrente, vai passar corrente, vai passar corrente. Então, com o tempo, o meu indutor vai perdendo a batalha, vai deixando passar corrente, até que ele... Ah, cansei. Cansou, e aí ele vai deixar passar uma corrente máxima, que é Y sobre R. Ele vai funcionar aí como se fosse um fio só ligando o meu circuito. Mas vai demorar um tempo, porque ele vai lutar. Tá? Para resolver esse problema, a gente tem que fazer uma integral nesse circuito fechado aqui. Tá? E igualar isso a menos LD e DT. Tomem muito cuidado, porque o que a gente fazia antes era pegar a variação de potencial. A gente pegava VF menos VI. Tá? Só que VF menos VI é menos a integral de E escalar dl. Então, para vocês terem um exemplo, tá? Vamos pegar aqui um ponto, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2. Tá? A corrente está fluindo assim. Né? Então aqui, no ponto 1, o V1, ele é maior do que o V2. Ele tem um potencial maior que o V2. Você perde potencial ao passar daqui para cá. Então o que a gente fazia? A gente vinha aqui e escrevia menos RI. Certo? Só que V2 menos V1, isso daqui é menos RI. Só que V2 menos V1 é menos a integral de 1 até 2 de E escalar ds. O que eu quero aqui, ó, é transformar esse cara daqui na integral de 1 até 2 de E escalar ds
mais a integral de 2 até 3 de E escalar ds, mais a integral de 3 até 4 de E escalar ds. Opa, de 3 até 1. Então, V2 menos V1, que é menos a integral de 1 até 2 de E escalar ds, é menos RI. Então, como é que ele vai entrar aqui? Mais RI, porque eu quero mais a integral de 1 até 2. E aqui, eu tinha que... eu estou ganhando potencial. Então, a integral de 3 até 1 era... V1 menos V3 era mais epsilon. Só que eu quero não V1 menos V3, mas eu quero a integral de 3 até 1. Então eu quero menos V1 menos V3. Eu quero menos epsilon. Basicamente, gente, o que vocês vão fazer é o seguinte. Forma prática. Esquece o condutor. Tá? Percorre o circuito como vocês estão acostumados e troca o sinal. Troquei o sinal aqui, troquei o sinal aqui. Por quê? Porque eu não quero mais VF menos VI, eu quero a integral. Tá? Então, menos epsilon mais RI igual a menos LD e DT. Ou, mudando todo o sinal agora, né? D e DT mais R sobre L I igual a epsilon sobre L. Resolvendo esse cara, eu tenho que I de T é epsilon sobre R, 1 menos elevado a menos RT sobre L. Ou I0, 1 menos elevado a menos T sobre tau L. Tau L é L sobre R, é a nossa constante de tempo indutiva do sistema. A gente tinha a capacitiva, agora a gente tem a indutiva. Tá? E notem o seguinte, em T igual a 0, isso aqui fica 1 menos 1, 0, e de T é 0. Perfeito. Em T tendendo a infinito, o indutor funciona como um circuito aberto. Em T tendendo a infinito, o circuito é como se não existisse o indutor e a corrente vai para epsilon sobre R. Certo? E aí, e se de repente estava aqui fechado no A, eu fecho e mudo para B. Eu simplesmente vou pegar essa equação aqui e vou cancelar o epsilon. D e dt mais R sobre L igual a 0. Então, meu I de T é epsilon, agora a solução, né? É epsilon sobre R elevado a menos RT sobre L, ou I0 elevado a menos T sobre tau L. Então, em T igual a 0, assim que eu tirei a minha força eletromotriz, tirei ela da jogada, passou de passar corrente pelo indutor, ele vai falar assim, negativo. Agora também não, agora vai passar corrente por esse negócio aqui. Eu devia ser político. Né? Se você me encheu o saco, ficou um tempão me enchendo o saco até chegar na corrente máxima de epsilon sobre R, agora você simplesmente vai tirar a fonte? Não. Vai passar corrente epsilon sobre R sim. E aí o indutor vai forçar a corrente a passar aqui. Mas vai chegar um tempo, né, que ele está fazendo criar essa corrente e aqui está dissipando energia, né? Com o tempo, ele não vai ter mais força para passar essa corrente de epsilon sobre R. Só você olhar aqui na expressão que para T tendendo ao infinito, a corrente vai a 0. Porque toda a energia que a gente tinha no indutor, que o indutor forneceu, foi dissipado pelo resistor. Mas o indutor... Como assim o indutor tinha energia? Claro que tinha energia. Meu Deus do céu! Como é que ele vai produzir corrente se tem energia? Da onde que vem essa energia? Do campo magnético. Do mesmo jeito que o meu capacitor armazenava energia no campo elétrico entre as placas, o meu indutor vai armazenar energia no campo magnético gerado nele. Quando a gente estava com o circuito fechado, a gente tinha essa expressão aqui, né? Ou ainda, vou isolar aqui, epsilon igual a RI mais LD e DT. Vou multiplicar pela corrente dos dois lados, eu tenho que epsilon I é igual a R ao quadrado mais L dI dt. Essa daqui é a potência fornecida pela bateria. Essa daqui é a potência dissipada pelo resistor. Isso daqui é a taxa de acúmulo de energia no indutor. Taxa de armazenamento de energia, du de B dt, que é Li dI dt. Então, du de B é Li dI, integra dos dois lados, o de B é 1/2 de Li2.
Então essa energia é armazenada no meu indutor. Da onde vem o campo magnético, professor? Vem aqui, ó. O L, a minha indutância, não é πr ao quadrado μ0 N2 sobre L? Então minha energia armazenada é 1 meio de πr2 μ0 N2 sobre L2. Mas vamos lembrar que o campo magnético dentro de um indutor é μ0 N sobre Li, ou I igual a BL sobre μ0 N. Substitui tudo e você tem que o meu U de B, que é a energia magnética armazenada dentro do meu indutor, é 1 meio, 1 sobre 2 μ0, B ao quadrado, πr ao quadrado L. Isso aqui é a área. Isso aqui é o comprimento. Isso aqui seria o volume. Então eu tenho que a minha densidade de energia magnética dentro do meu indutor vai ser 1 sobre 2 μ0 B ao quadrado. Isso daqui foi deduzido para um solenoide. Essa expressão é geral, tá? Não vou provar aqui, mas ela é válida para qualquer indutor. Uma gracinha, né? Então, um indutor armazena campo magnético dentro dele, tá? E por isso que a gente tem né, essa capacidade dele, conforme você vai ali carregando ele, você está armazenando energia. Quando você tira ele e fala, não, agora eu vou fazer essa corrente fluir. Aí ele vai largar toda a energia dele para isso. E aí a gente vai voltar um pouco ao problema original, né, saindo de espira para bobina, que vai ser essencial na aula da próxima semana, que era o problema onde você tinha duas bobinas ligadas perto uma das outras, né? E aí a gente tem uma que passa, uma bobina 1 que passa uma corrente 1, tá? Que pode variar. Tem N1 voltas. E ela está próxima a uma outra bobina que tem N2 espiras. E aí é o que a gente vai ver de indução mútua. Por que indução mútua? Porque, note, se essa daqui está gerando um campo magnético aqui, e um pode variar, o campo magnético gerado por essa bobina 1 vai penetrar nessa bobina 2. Certo? O fluxo desse campo entrelaça a bobina de número 2. Então, aqui vai surgir uma força eletromotriz devido à bobina 1. E a gente chama isso, né, essa constante, a gente chama de indutância mútua de 2 devido a 1, que é dado por essa expressão aqui, ó, é o número de voltas em 2, o fluxo que 2 gera em 1 sobre a corrente em 1. A forma desse cara aqui, tá, ela não é à toa. Vocês têm que lembrar aí da nossa expressão para uma bobina, tá? Onde a gente tem que Φ é igual a Li, certo? Isso aqui é para uma espira. Se você tem uma espira com N voltas, pensa que você tem N vezes Φ igual a Li, certo? Então, N vezes Φ igual a I vezes M. Ah, por que você está chamando de M? Professor, porque não é a espira causando isso nela mesma, mas é uma espira causando isso em outra. Tá? Então a expressão equivalente que a gente tinha visto é essa daqui. Ó. Com a corrente 1 variando, a gente tem que M21 DI1 DT é N2 dφ21 DT, que é menos ε2. Então, se eu tenho uma corrente 1 variando aqui, vai surgir uma força eletromotriz na 2 aqui, e a constante que relaciona a força eletromotriz na 2 devido à corrente que passa na 1 é exatamente esse M21. Tá? É possível provar que essa constante, tá, que relaciona o fluxo de uma com a outra, ela é igual, que 1 causa em 2 é igual que 2 causa em 1. Então, de fato, a indutância ela é mútua. Tá? E aí você tem que ε2 é menos M dI1 dt. E se você tem aqui uma corrente variando, você também consegue provar que a força eletromotriz gerada em 1 vai ser menos M dI2 dt. Então, uma vai gerar aí uma força eletromotriz induzida na outra. Okay? Então, essa é a nossa indutância mútua. Mas isso eu vou trabalhar um pouco mais quando a gente entrar na parte de transformadores no próximo capítulo,
que aí é essencial a gente ter isso bem certinho com corrente alternada, tá? Então, isso. Então, a matéria da aula de hoje acaba por aqui. É uma matéria extensa, tá? E é uma matéria que tem aí um monte de complicaçãozinha, então tomem cuidado, analisem direitinho os problemas, tá? E boa sorte nos estudos e a gente se vê na quarta-feira. Até mais.